Quero cumprimentar a todos os irmãos, amigos que estão conosco nesta manhã com a graça e a paz de nosso Senhor. Se você recebe, diga amém. Enquanto você abre a sua Bíblia, na última página da Bíblia, ficou fácil dessa vez, hein? Última página da Bíblia. Ali você tem os capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Irmãos, eu quero ministrar hoje sobre um assunto que eu nunca ministrei especificamente sobre ele aqui na igreja nesses 33 anos. Hoje quero falar sobre o novo céu e a nova terra. Capítulo 21 do livro do Apocalipse. Os primeiros 8 versículos apenas vamos usar nesta manhã. E eu gostaria então que você abrisse o seu entendimento e o seu coração para que Deus pudesse falar com você nesta manhã. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, mas não prestamos atenção naquilo que Deus está falando, nem mesmo na linguagem de Deus. No mês de maio eu fiz um seminário com muitos pastores aqui na nossa chácara e comecei a mostrar certas profecias e certas palavras que Deus fala. Nós não prestamos atenção na linguagem de Deus, no que Ele está falando. Parece que passamos voando por cima daquilo, temos um entendimento supérfluo ou muito superficial, quando Deus deseja que nós nos aprofundemos no conhecimento da Sua palavra. Então vamos ler, e eu convido você a se colocar em pé. Nós vamos ler esses 8 primeiros versículos da palavra de Deus. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já se foram o primeiro céu e a primeira terra, e o mar já não existe. E vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adereçada como uma noiva, ataviada para o seu noivo. E ouvi uma grande voz vindo do trono, que dizia: Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei a beber da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará estas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos medrosos, algumas versões diz tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos adúlteros, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Que Deus abençoe esse texto na sua mente, que ele possa ir ao teu espírito e gerar revelação de Deus no seu espírito. Senhor Deus, muito obrigado pela tua palavra. Ensina-nos nesta manhã, através desta meditação, Senhor. Abre nossos ouvidos espirituais e também os nossos olhos espirituais, para que possamos entender, ó Pai, as riquezas da sua palavra
e o que o Senhor planejou para todos nós que amamos ao Senhor e amamos a vinda do Senhor. Por isto, Pai, eu oro por esta congregação, para que seja tocado pelo Teu Espírito e lavados pela Tua palavra, Senhor, nesta manhã. E também aqueles que ouvirão posteriormente através destas gravações. Ser servido, nos usar nesta hora, Pai. Assim nós oramos no nome de Jesus, o Senhor. Amém. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele descreve o começo da eternidade. O começo da eternidade. Se nós olharmos para os capítulos anteriores, você vai ver, por exemplo, o capítulo 19, Jesus voltando em poder e grande glória. E ele vem com seus exércitos. Ele vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem com a sua igreja. O capítulo 19 é glorioso, porque fala daquele momento em que Jesus virá para tomar posse desta terra e estabelecer o seu reino. E haverá ali uma grande batalha, que é também descrita ali sem o nome, mas se trata da batalha do Armagedon, que será uma batalha singular na história da humanidade, porque Satanás e os seus demônios já estarão na terra, ele já estará na guerra com os seus demônios, e ele reunirá os exércitos dos reis da terra num lugar que a Bíblia chama de Armagedon, para travar uma batalha contra um invasor extraterrestre, que é Jesus de Nazaré, voltando em poder e grande glória, e se travará ali aquela batalha. Satanás será aprisionado, os demônios serão aprisionados, o falso profeta e o anticristo serão capturados e lançados vivos no lago que arde com fogo e enxofre. São os dois primeiros que irão inaugurar esse lugar terrível. Satanás e os demônios lançados no abismo e posto guarda, selos sobre eles. E aí nós temos então o início do reino milenial de Cristo. E o capítulo 20... ele descreve também uma parte disso que eu acabei de falar, e ele descreve toda a existência do milênio, e quando chega no final do capítulo 20, nós já estamos no final do milênio e o início do grande juízo do trono branco, quando todos aqueles que já morreram, que estão no inferno, que estão na morte, retidos na morte e no inferno, vão ser tirados de lá e julgados pelo Senhor Jesus Cristo, que é aquele a quem o Pai deu o poder para julgar tudo e todos. E ali então, depois do julgamento do grande trono branco, começa a eternidade, com um novo céu e uma nova terra. Você entendeu até aqui? Então, o novo céu e a nova terra, descrito aqui, Deus está dizendo: eu faço novas todas as coisas, eu renovo todas as coisas, eu vou agir desta maneira. Irmãos, então esse texto, ele descreve o começo da eternidade. O juízo final já aconteceu. Os inimigos da igreja, os inimigos de Jesus já foram lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Portanto, esse texto é a apoteose da revelação bíblica. Desde o Gênesis até aqui, nós vimos uma jornada do homem sobre a face da terra. Aqui começa outra. Aqui começa a eternidade, aqui começa outra jornada, só que uma jornada eterna com Deus. Aqui começa a eternidade.
O paraíso que foi perdido, agora ele é reconquistado. O homem caído agora é um homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. O Gênesis 3,15 se cumpriu. Jesus é o vencedor. O tempo, cronos do homem, já não existe mais. Agora converteu-se em eternidade. O tempo não existe mais nesta fase. Todos que dela vão participar são imortais. Portanto, não tem razão a existência do tempo. Nós estamos entrando, então, numa outra dimensão, uma dimensão eterna. Irmãos, certa vez o grande estadista inglês Winston Churchill, ele falou uma palavra muito interessante. Ele disse: a Inglaterra está nessa decadência moral devido ao fato de que os pregadores deixaram de pregar sobre o céu e o inferno. Hoje nós não temos ninguém quase falando sobre o céu. Há pouco tempo atrás falei com os da terceira idade sobre o céu. Essa gravação está quase pronta para nós colocarmos no YouTube, né, mostrando aos irmãos algumas coisas que a Bíblia fala sobre o céu. Não se fala sobre o céu, não se fala sobre o inferno, mesmo porque Jesus nunca chamou seus discípulos e ensinou sobre o céu. Você vai encontrar textos soltos aqui e ali, você tem que juntar para você formar um quadro. Por isso não se prega. Mas, irmãos, a pregação sobre o céu, ela traz lições profundas, lições morais profundas para a igreja de hoje. E eu quero enumerar algumas dessas lições. Por exemplo, Jesus alerta para que nós juntemos tesouros no céu. Mateus capítulo 6, verso 19, 21, Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Quando nós pensamos no céu, nós lembramos desta orientação de Jesus, que é para ajuntar tesouros no céu e não na terra. Nós queremos ajuntar tesouros na terra como se nós fôssemos levar isso no dia da nossa partida. Não vamos levar nada, chegamos sem nada, saímos sem nada. Mas nós temos um tempo para juntar tesouros no céu. A pregação sobre o céu, o ensino sobre o céu, também é importante para a igreja. O apóstolo Paulo diz que nós devemos pensar no céu. Colossenses capítulo 3, verso de 1 a 4, ele diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos ou já morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis juntamente com Ele em glória. Irmãos, então, nós temos que focar os nossos pensamentos no céu. Jesus, o apóstolo Paulo está dizendo: não fique pensando nas coisas deste mundo. Ajunte tesouro no céu. Pense nas coisas que são de cima. Porque a nossa pátria está nos céus. Não é aqui na terra. Aqui é provisório, 70, 80, 90 anos. E partimos, mas quando partimos é eterno. É um lugar eterno que nós vamos. Seja ele o céu ou seja o inferno. Ele é eterno. E não há como mudar de um para o outro. Jesus também ensinou-nos, na oração do Pai Nosso, de Mateus capítulo 6, no verso 10, ele ensinou-nos a orar:
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como ela é feita no céu. O propósito dessa oração é que a igreja orasse a Deus para que o reino de Deus viesse para a terra. E esse texto fala desta instalação do reino aqui na terra. Definitivamente o reino de Deus aqui na terra. Por isso é que ele nos ensinou a orar: venha o teu reino. Hoje, irmãos, a vontade de Deus é feita plenamente no céu, onde está o Pai, onde está o trono. Mas na terra não, na terra é feita a vontade do diabo. Ele é o príncipe deste mundo. Os homens governam segundo os princípios de Satanás, que é de roubar, matar, destruir. Nós estamos num tempo de eleições, nós estamos vendo cada coisa escabrosas. Mentira atrás de mentira, engano atrás de engano. Não dá, você fica enojado de tudo isso. Mas é a realidade, é o reino de Satanás. Falar ou meditar sobre o céu, irmãos, nos estimula também a santidade, a desejar-nos e a buscarmos a santidade. A segunda epístola de Pedro, capítulo 3, verso 14, o apóstolo Pedro, depois de descrever os juízos de Deus que virão, esse capítulo 3, ele é todo escatológico, ele diz no verso 14, por isso, amados, aguardando estas coisas, ou seja, os juízos de Deus, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Irmãos, o estudo do céu, ele também pode nos ajudar a enfrentar os sofrimentos aqui na terra. O apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, capítulo 8, o verso 18, ele diz: porque para mim, ou tenho por certo que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória em que se há de ser revelada. Romanos 8, 18. As aflições dos dias presentes não tem como comparar com a glória que nós vamos participar. É esse período aqui do novo céu e da nova terra que está chegando. Amém? O estudo sobre o céu também, ele nos ensina a renunciar este mundo, a renunciar às coisas deste mundo. Nós temos dois exemplos de dois heróis da fé, descritas em Hebreus capítulo 11, o capítulo dos heróis da fé. O primeiro deles foi Abraão. A Bíblia diz em Hebreus 11, verso 8, sobre Abraão que, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Isso fala de renúncia, irmãos. Abraão, na época, morava na cidade mais importante, talvez, do mundo. Era uma cidade avançada, a cidade de Ur, na Caldeia. Segundo alguns arqueólogos, ela tinha sistema de esgoto, que até hoje não se consegue implantar isso nos países, principalmente do terceiro mundo. Mas ela tinha um sistema de esgoto. Abraão estava estabelecido, a sua parentela estava toda ali, os seus amigos, ele era um homem rico, bem situado. Agora Deus diz: sai da tua terra e do meio da tua parentela para um lugar, uma terra que eu vou te mostrar. E ele obedeceu sem saber para onde ia. Isso é renúncia. Nós temos um outro exemplo também nesse capítulo 11 de Mateus, que é de Moisés. Nos versos 24 a 26 nós lemos: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado,
tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Ou seja, Moisés sabia o que ele iria herdar no final. E nunca houve um homem como Moisés na terra, a quem Deus falava face a face. Nunca houve. A Bíblia não descreve nenhum outro que falava com Deus, o Pai, face a face. Então, o estudo sobre o que nos aguarda na eternidade, sobre o céu, ela nos ajuda em muitos aspectos. E por último, o céu, ou o estudo, a meditação sobre o céu, ela nos livra do medo da morte. Eu falei isso com os idosos, nós debatemos bastante isso. Filipenses, capítulo 1, verso 21, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro, ou é ganho. Para mim, diz Paulo, o viver é Cristo, e o morrer é lucro, é ganho. Paulo tinha estado no terceiro céu, ele viu coisas inefáveis, ele ouviu palavras tremendas, revelações, e que ele não podia falar sobre aquilo, Deus não permitiu, e para que ele não se exaltasse demais, Deus colocou um espinho na sua carne, a Bíblia nos fala disso. E ele pediu que o Senhor retirasse o espinho, mas o Senhor disse: não, a minha graça te basta. Irmãos, então eu quero, com essa introdução, fazer uma meditação sobre o novo céu e uma nova terra. E a pergunta que nós fazemos é: o que é o novo céu e a nova terra? O que é isto? Irmãos, quando nós começamos a meditar nesses versículos que lemos, nós entendemos então que a redenção não foi somente da igreja. A morte vicária e a redenção providenciada pelo Senhor Jesus Cristo, com a sua morte, com a sua descida ao inferno e com a sua ressurreição, não foi somente para nós, a igreja, mas para todo o cosmo. Jesus resgatou todo o cosmo. A natureza, a Bíblia fala que a natureza está escravizada pelo pecado. É por isso que você vê um bicho comendo o outro. Por isso que você vê o lobo comendo o cordeiro, o leão comendo o filhote do búfalo. Era para ambos comer capim. Foi assim que Deus criou. É assim que Deus estabeleceu nos primeiros capítulos da Bíblia, no Gênesis. Mas por causa do pecado, o pecado alterou a natureza. Alterou também o comportamento dos animais. Alterou o comportamento dos homens. O pecado estragou a criação de Deus. Por isso é que Paulo, escrevendo sobre esse fato em Romanos 8, versos 20 e 21, ele diz: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação será liberta da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando o Senhor voltar e estabelecer o seu reino aqui na terra, Ele vai mudar esta situação. Os animais vão parar de comer uns aos outros, vão voltar a comer grama, ervas. O homem vai parar de comer carne, ele vai comer ervas, legumes, verduras, frutas que tenham semente. No milênio não tem mais morte de animais para satisfazer os homens.
com as necessidades dos homens. Os animais, Deus vai mudar tudo isso aí. A natureza, ela está gemendo, aguardando a redenção do cativeiro. Quando Cristo voltar, a natureza será também redimida e teremos um universo completamente restaurado. Irmãos, quero dizer uma coisa para você, que isso é um substrato das Escrituras. Tudo que puder ser restaurado, preste atenção nisso, vai ser restaurado. E tudo que não puder ser restaurado será destruído. Deus destruirá. Tudo que o pecado afetou de uma tal maneira que não tenha condições de restauração, será destruído. E tudo que puder ser restaurado, será restaurado. Você e eu podemos ser restaurados. Por isso nós fomos restaurados. O pecador empedernido, o ímpio que não quer as coisas de Deus, será destruído. E assim na natureza também. Porque Deus vai estabelecer uma nova civilização, um novo reino, o seu reino, sem a interferência do pecado, sem a interferência do mal. A segunda coisa que nós precisamos aprender acerca deste novo céu e dessa nova terra, é que Deus não vai criar um céu novo e uma terra nova. Tem muita gente que pensa que esse novo céu e a nova terra é um novo planeta, onde habita a justiça. Mas não é isto. Deus vai pegar o atual, o velho planeta Terra, que dizem que tem 4 bilhões e 500 milhões de anos, todo estragado pelo pecado, e vai restaurá-lo e torná-lo novo. Novo. Existe, irmãos, por isso nós precisamos entender as Escrituras com um pouco mais de profundidade. Tem 2 verbos na língua grega, no grego bíblico, para a palavra novo. No grego são 2 palavras, neos e kainos. Neos é quando algo vem à existência, não existia e passa a existir, foi criado, novo. É algo que foi criado novo. É como Deus criou a luz, haja luz e houve luz. Então não havia, agora há. Isto é neos. Agora, kainos, a palavra grega kainos significa novo por restauração. Novo porque foi restaurado. Já existia antes, agora foi tornado novo, perfeito. Um novo céu e uma nova terra, então, não serão novo no sentido de que não existiam, agora vão existir, mas um novo a partir do que existia. Irmãos, essa palavra novo, céu e nova terra, aparece 3 vezes na Bíblia. Em Isaías 65, verso 17, Deus diz assim: porque eis que crio novos céus e a nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. E em Isaías 66, versos 22, Deus diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Ele está falando com o povo de Israel. E depois, o terceiro lugar onde nós lemos sobre novo céu e nova terra, é esse que nós estamos examinando de Apocalipse. Agora preste atenção. Todas as vezes que esta palavra novo aparece, não é neos, novo, porque acabou de vir à existência agora, foi criado, recém-criado, mas é kainos, ou seja, foi restaurado, por isso que foi deixado como novo. Então é muito importante que nós entendamos que Deus ele vai partir do que ele já criou, senão o diabo teria vencido Deus.
Se ele precisasse fazer uma nova terra e um novo céu, é porque o pecado de Lúcifer estragou o céu de Deus e estragou a terra que ele deu ao homem como lugar da sua habitação. Então Deus foi vencido. Deus não é vencido em nenhuma situação, irmãos. Por isso ele vai pegar o que já existe e torná-lo novo. Por isso que Deus diz todas as vezes: eis que faço kainós todas as coisas, eis que faço novas todas as coisas, kainós todas as coisas. E vi o kainós céus e o kainós terra, não é o neós céus, o neós terra, é o kainós. Se você for no grego, eu chequei isso com quem entende grego, com dicionários e tudo mais. Irmãos, assim também, o Senhor não vai criar para nós um novo corpo que não existia antes. Ele vai pegar o corpo que existe e vai transformá-lo. Isto é a ressurreição do corpo. O apóstolo Paulo diz que semeia-se em corrupção e colhe-se incorruptível. Um novo corpo. Por isso que há a ressurreição, e a ressurreição sempre se refere à ressurreição do corpo, nunca a ressurreição da alma e nunca a ressurreição do espírito. Então, é o que já existe, que Deus vai transformar e mudar completamente. É este o sentido de um novo céu e uma nova terra. A Bíblia fala que o céu e a terra serão purificados pelo fogo. A segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, versos 12 e 13, está escrito assim: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então Deus vai purificar, preste atenção, isso não é aniquilamento, é renovação. Deus purifica pelo fogo e renova. Não é um novo de criação, há uma continuidade entre o antigo e o novo. Você quer ver como isso fica bem claro na palavra de Jesus? Abra a sua Bíblia. Agora eu quero que você abra a Bíblia em Mateus 19. Mateus capítulo 19, versos 28. É Jesus falando aqui sobre esse tempo, sobre esse período de renovação, de restauração. O verso 28 até o 30, Jesus está falando e ele diz: ao que disse Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguistes, que na regeneração, está escrito aí na sua Bíblia, regeneração, restauração, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, sentar-vos-ei, ele está falando aos 12 aqui, sentar-vos-ei também vós sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Entretanto, muitos que são primeiros serão últimos, e muitos que são últimos serão primeiros. Jesus está falando aqui de um tempo de restauração. E o apóstolo Pedro vai falar também pelo Espírito Santo no livro de Atos. Abra ali a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos, quando Pedro cura aquele homem, Pedro e João ali no templo, há aquela cura do coxo, e Pedro começa a pregar e a dizer que foi o Senhor quem curou aquele homem, que restaurou aquele homem coxo. No capítulo 3, no verso 19 até 21, Atos 3, 19 a 21, nós lemos assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, Pedro está dizendo àquela multidão,
para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor, e envie Ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado, Jesus, ao qual convém que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Então, Jesus está no céu e permanecerá até que chegue o tempo da restauração de todas as coisas. Quando é que isso vai se dar, irmão? Quando Ele voltar em poder e grande glória com os anjos, com a igreja, travar a batalha do Armagedom, estabelecer o seu reino aqui na terra e começar o milênio. O milênio serão 1000 anos de restauração de todas as coisas que foram danificadas pelo pecado. 1000 anos. E é nesta ocasião que esse relato do capítulo 21 e 22 de Apocalipse vão acontecer. Deus virá na Nova Jerusalém. A Bíblia fala no capítulo 22 que na Nova Jerusalém estará o trono de Deus. E Deus aqui no capítulo 21, que nós estamos examinando, volta lá no capítulo 21, Deus fala que Ele vai estar aqui mesmo, Ele mesmo. Ele diz, e eu ouvi, verso 3, ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. O próprio Pai virá. Olha aqui para mim. Deus vai passar um dia conosco aqui na terra. Um dia. Ô pastor, mas só um dia? Um dia de Deus. Quanto vale um dia de Deus para nós? 1000 anos. Para Ele é um dia só, para nós serão 1000 anos. Deus conosco. Eis o tabernáculo de Deus com os homens, com Ele habitará. Ele vai habitar conosco, irmãos. Por isso, começa a restauração. Irmãos, ainda sobre o que é o novo céu e a nova terra, não vai mais existir separação entre céu e a terra. Os versos 1 e 3 falam disso. O céu e a terra serão o mesmo lugar da habitação de Deus e da sua igreja glorificada. Então vão se cumprir as profecias que diz que toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. É nessa ocasião, é nesses momentos, quando Deus estiver aqui conosco, passando um dia conosco, toda a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Aleluia! É algo glorioso, irmãos. O novo céu e a nova terra também é um tempo que começará no milênio e se estenderá por toda a eternidade. Você vai participar disso? Ah, meu irmão, oxalá que cada um que está me ouvindo participe desse glorioso momento de transição, de mudança, de restauração, de fazer novas todas as coisas. Deus não vai fazer assim e transformar todas as coisas. Irmãos, a Bíblia fala que Deus levou 6 dias para criar. Alguns pensam em 6 eras. 6 dias, se a gente olhar para o dia de Deus, seria 6.000 anos. Já que um dia, para Deus, é um dia, mas para nós, corresponde a 1000 anos. A Bíblia fala isso, tanto no livro dos Salmos, como na Epístola de Pedro. Então nós vamos participar. É por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Só faltou dizer: e vocês também vão trabalhar no milênio. Nós vamos governar, nós vamos liderar, mas nós vamos trabalhar. Os anjos vão estar conosco.
que são magníficos em poder e grande em força, que cumpre as ordens de Deus e vai cumprir também as ordens da igreja, porque a igreja é corpo ligado à cabeça, que é Cristo. Nunca perca de vista isto. Nesse tempo, então, que vai começar no milênio, vai se estender por toda a eternidade. De acordo com o verso 3, a totalidade da igreja glorificada descerá do céu para a terra. Ela vem como a noiva do Cordeiro para as bodas. E assim nós aprendemos que a igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, mas ela viverá a eternidade também na terra. Desse verso nós aprendemos que a morada de Deus já não estará longe da terra, mas na terra. Onde Deus está, ali é céu. Diga assim, onde Deus está, ali é céu. Deus vai passar 1000 anos aqui, nós vamos ficar 1000 anos no céu, aqui. Porque onde Deus está, é céu. Deu para você entender, meu irmão? Ali, irmãos, não haverá mais nenhuma contaminação. Nesse período não haverá mais contaminação. No novo céu, na nova terra, não vai haver mais rebelião, contaminação, pecado. Eu sempre disse aos irmãos, não haverá um novo Lúcifer no céu. Por isso, se o teu coração é rebelde, se você é uma pessoa rebelde de coração, aproveita o tempo de mudança e de restauração. O Espírito Santo está em você para te moldar e te dar um coração semelhante a Jesus. Jesus era manso e humilde de coração. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Agora, quem não vai estar no céu e na nova terra? No novo céu e na nova terra. Agora olha para o verso 8. Aqui tem um elenco dos que não vão estar lá. Vão ficar de fora os que são indiferentes ao Evangelho. O primeiro deles são os covardes. Quem são esses? Aqui fala dos indecisos, daqueles que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Jesus Cristo. Os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer com o Senhor. Eles têm medo de perder os prazeres deste mundo. Têm medo de serem perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus. Os covardes, os tímidos, não entram no reino dos céus. Não entram na Nova Jerusalém, não entram, fica fora. Um outro grupo que esse verso 8 fala, que também ficarão fora, são os incrédulos. Quem são esses incrédulos? São aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita da graça de Deus através do Evangelho das boas novas da salvação. Querem ser salvos, mas querem ser salvos através de outros caminhos. Há um ditado antigo que diz que todos os caminhos levam ao céu. Isso é mentira. Só há um caminho que leva a Deus. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, não querem, são incrédulos, querem achar outras coisas, sacrifícios, isso, aquilo, aquilo outro. Vão ficar de fora também os moralmente corrompidos. O verso 8, a parte B desse versículo, fala dos abomináveis, que são aqueles que perderam a vergonha, que perderam o pudor, e se entregam abertamente ao pecado e aos vícios deste mundo, atentam contra a moral e contra os bons costumes. Esses são os abomináveis aos olhos de Deus. Essa palavra abominável, ela tem um significado de nojento, repulsivo, algo que causa ânsia de vômito. Deus não colocará no seu reino, muito menos no céu, e no novo céu e na nova terra, alguém que causa a ele ânsia de vômito, que seja abominável pelas suas condutas. Também ficarão de fora, o verso 8 fala dos assassinos, que são aqueles que atentam contra a vida alheia,
que praticam também homicídios gratuitos, sem nenhuma razão, não em legítima defesa, mas pelo simples prazer de matar, que ganham até para fazer isso. Esses são os assassinos. Mas também a Bíblia fala aqui, irmãos, nesse item assassinos, aquelas pessoas que praticam o aborto, e aquelas que matam tanto com armas, como matam também com a língua. Cuidado com a língua. A língua pode levar à destruição do outro. Tem pessoas que têm línguas ferinas, são extremamente agressivos na sua fala, na sua língua. Não tem amor, não tem afeto, não tem misericórdia. Esses são assassinos, ficam fora do reino. Ficam fora do novo céu e da nova terra. Também os impuros, diz a Bíblia, que são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia e perversão moral. São viciados em pornografia, aberrações sexuais, homossexualismo, lesbianismo, pedofilia, toda essa desgraça que a gente vê em paradas gay, paradas das vadias, e vai por aí afora. O mundo está podre. Isso não vai ter no novo céu e na nova terra. Vão ficar fora também, a palavra de Deus fala, aqueles que são religiosamente corrompidos. E aqui o Senhor coloca os feiticeiros. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria, vivem na prática do ocultismo, do espiritualismo, vivem envolvidos com estas coisas do mundo das trevas, com nova era, com uma série de coisas que as pessoas se envolvem. São aqueles que invocam os mortos, que invocam os demônios e desprezam o Senhor e a palavra do Senhor. São aqueles que creem, que são dirigidos pelos astros. São aqueles que são viciados em drogas, que é a palavra grega farmakeia, porque as drogas provocam alucinações e contato com o mundo espiritual maligno. Mas também a Bíblia fala de um outro grupo que são religiosamente corrompidos, que são os idólatras. Quem são esses? São aqueles que adoram, veneram e se prostram diante de ídolos e são devotos de santos. Mas aqui eu quero também dizer que tem muito cristão nascido de novo idólatra. Tem muita gente idolatrando o pai, a mãe, idolatrando o filho, idolatrando o marido, a esposa, o trabalho. Tem tanta idolatria no meio nosso, irmãos. Tudo que ocupa o primeiro lugar da sua vida, se não for Deus, é idolatria. Ou Deus ocupa o primeiro lugar, ou Ele não vai ocupar lugar nenhum na sua vida. Presta atenção nisso. Não é só o culto às imagens, essa é a parte visível. Mas existe uma parte, uma idolatria no coração. Eles levantaram ídolos no seu coração, diz o Senhor. São idólatras. Ficam fora os idólatras. Tem muita coisa. Vão ficar de fora também aquelas pessoas que não são confiáveis na palavra. Os mentirosos. Eu acho que não vai entrar, ou se entrar vão ser muito poucos políticos. Porque a gente está vendo ali uma mentira atrás da outra, né? Então os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem. Falam uma coisa e fazem outra. São aqueles em que não se pode confiar. Irmãos, Jesus deixou muito claro que a mentira procede do maligno. E aqueles que encobrem os seus erros, que mentem, são filhos do diabo. Jesus fala disso em João 8:44, ele diz: vós sois filhos do diabo, porque o diabo nunca se firmou na verdade. Quando ele fala a mentira, ele fala daquilo que lhe é próprio. Então o crente não pode mentir, irmãos.
O Espírito Santo que habita em você, quando você fala qualquer coisa que não corresponde à verdade, imediatamente ele toca em você e te mostra na hora que você pecou, que aquilo não é certo. Não é para te acusar, mas é para que você se arrependa, confesse, abandone, não volte a praticar mais. Bem no início da nossa conversão, quando a gente vem do mundo cheio desses vícios, dessas coisas, essas coisas começam a aparecer com muito mais nitidez na nossa vida. O mentiroso não herda o reino de Deus. Não entra na nova Jerusalém. Fica fora do novo céu e da nova terra. Agora, uma outra pergunta que a gente pode extrair do verso 4 é: o que não vai entrar no novo céu e na nova terra? O verso 4, ele diz que não haverá mais dor. Irmãos, a dor é a consequência do pecado. A dor física, a dor moral, a dor emocional, a dor espiritual, todas estas áreas, tudo isso não vai existir no céu. Aleluia, não tem mais dor lá, né? Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidades, não haverá mais defeito físico, nem cansaço, nem fadiga, nem depressão, nem traição, nem decepção. Essas coisas não haverão no céu, não vai haver isso mais no céu. Irmãos, eu queria muito agora que você anotasse para você ver. Está no meu site um vídeo, ou na internet, se você colocar Ken Peter. Eu vi a grande tribulação. Alguém fez uma grande misericórdia aos brasileiros e aos que falam português, legendou este vídeo, ficou muito bom. E no meu site ele está legendado já, a cópia legendada. E ali o Senhor, quando mostra para ele, esse sonho veio, é um sonho extraordinário, uma revelação extraordinária. Ele vendo a ressurreição dos mortos. E quando o Senhor mostra para ele a ressurreição dos mortos, né, que não mostra para ele a transformação dos vivos, mas mostra a ressurreição dos mortos. O Senhor diz para ele, e mostra para ele que as pessoas que ressuscitam, ressuscitam perfeitas. Quem tinha defeito, isto é tudo corrigido. Quem já estava careca, vai voltar a ser cabeludo, né, Cidinho? Uma beleza. Eu também, né? Vamos rejuvenescer, nós vamos ser perfeitos quando ressuscitar, aqueles que já morreram e aqueles que serão transformados. O Senhor mostrou só aqueles que estavam ressuscitando, perfeitos, com vestes resplandecentes, glorificadas. Os homens serão 100% másculos e as mulheres 100% femininas. É uma coisa gloriosa, vale a pena você ver, porque muita gente vai ficar para trás e esse vídeo vai ajudar muita gente. Eu tenho para mim que isso é uma realidade. Irmãos, no céu também não vai ter lá mais essas coisas, porque as primeiras coisas são passadas. Deus disse: eu faço novas todas as coisas. Também não vai ter no céu lágrimas, não haverá mais choro. Nas ruas da Nova Jerusalém não vai ter ninguém chorando, gemendo por algum motivo. Alguém diz que esse mundo é um mundo de lágrimas, e é verdade. Quantas vezes nós alargamos o nosso travesseiro com lágrimas, chorando pelos filhos, chorando pela família, pela igreja, chorando pelas nações. Irmãos, nós entramos neste mundo chorando e saímos dele também com choro. Mas não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais lágrimas. No céu não haverá mais lágrimas. E a promessa não é que nós vamos fazer a nossa autopurificação. Não, é Deus quem vai agir, é Ele que vai enxugar de nossos olhos toda a lágrima.
Eu tenho para mim que Deus vai remover da nossa mente todas as memórias ruins que o pecado marcou-nos. São feridas, são cicatrizes, melhor dizendo, que Satanás deixou na nossa vida, mas Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Ele removerá isto, porque no céu não vai ter alguém lá meio choroso, triste, porque ele se lembrou que tem um parente dele lá no inferno em sofrimento, ou um amigo dele está lá, que ele gostaria que tivesse cá. Deus vai tirar todas essas coisas da nossa memória. Vai haver uma renovação. Porque no novo céu e na nova terra, o verso 4 diz que não haverá nem luto, nem morte. Diga assim, a morte vai morrer, diga assim para quem estiver perto, a morte vai morrer e não vai ressuscitar. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Na verdade, a morte não vai nem morrer, ela vai ser destruída. O apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição, em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios, no verso 26, ele diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte será aniquilada, não haverá mais morte, ela será lançada no lago de fogo, e ela não vai poder mais nos atingir. Nós somos revestidos de imortalidade. No céu não haverá vestes mortuárias, velório, enterro, cemitério, não haverá despedida, não haverá separação, não haverá acidente, morte, hospitais, nem médico, nem remédio, nem enfermeiro, nem nada disso. Porque seremos imortais e como igreja glorificada, nós ali estaremos para sempre. Amém? Eu vou parar aqui, poderia falar mais um pouco, mas nós temos que celebrar a ceia. Você vai morar no novo céu e na nova terra? Irmão, nós temos que pensar nas coisas que são de cima. Nós temos que ajuntar tesouros no céu. Tesouros no céu, irmão, não quer dizer que você vai juntar ouro e prata lá, porque ouro e prata lá, as ruas são de ouro, prata nem tem. Pedras preciosas. O que ele está falando? Está falando de você ter uma posição no céu, galardão, fazer aqui boas obras. Você foi criado para que você pratique boas obras, para que nós andemos nas boas obras. Essas boas obras vão valer como galardão na eternidade. E galardão vai falar da sua posição no reino de Deus. Todo mundo não terá a mesma posição no reino. Todos terão a mesma justificação. Todos foram justificados no sangue de Jesus. Ninguém é mais justificado que o outro. Mas galardão é segundo as obras. Jesus encerra o Apocalipse justamente no capítulo seguinte, 22, ele diz: venho sem demora, e comigo está o meu galardão para dar a cada um segundo as suas obras. O galardão é segundo as obras que nós praticamos aqui. Por isso que a Bíblia nos adverte: enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, sem distinção. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se o teu inimigo, quanto mais ao amigo. Que Deus possa te abençoar e você desejar ardentemente participar desse novo começo, ou desse recomeço glorioso, com a presença do próprio Deus conosco, de Jesus conosco, do Espírito Santo conosco, dos anjos conosco. Irmãos, você pode imaginar a Trindade toda, pessoalmente aqui na terra. É isto que esse texto fala, que Deus estará com eles. Eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e Deus mesmo estará com eles.
E ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono diz: eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E quem tiver sede, de graça lhe darei de beber da fonte da água da vida. E aquele que vencer, presta bem atenção, herdará todas estas coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Amém? Vamos ficar em pé. Sempre quis ministrar uma palavra sobre o novo céu e a nova terra. Há muitos anos que sei e sempre ensinei para minha esposa, quando a gente conversa, ela me faz muitas perguntas difíceis de escatologia, que não se trata de um planeta novo, de um céu novo, de um sistema estelar novo, de uma galáxia nova. Irmãos, Deus vai destruir o que não tem recuperação e recuperar o que tem recuperação, restaurar o que tem. Mas haverá um universo novo. Eis que faço novo, ou seja, kainós, todas as coisas. E ele diz: pode escrever. E ele diz, ele faz um convite para você beber, para você vir, se você tem sede dessas coisas, para você vir à fonte e dessedentar-se ali na fonte. E ele disse: eu vou te tomar como filho. Oxalá que você que me ouviu nesta manhã, você que está me ouvindo através dessas gravações, não fique de fora deste reino, mas participe dele ativamente. Se você ajuntar muitos tesouros nos céus, você será muito rico nos céus. Amém? Vai depender de nós. Irmãos, é aquilo que o apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios 3, ele diz: olha, há um fundamento na sua vida. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está estabelecido, que é Jesus Cristo na sua vida. Agora, veja lá como você edifica o edifício que Deus quer que você edifique, o edifício da sua vida. Você tem 6 materiais para edificar: o ouro, a prata e as pedras preciosas, materiais nobres de primeira, e materiais de terceira, madeira, feno e palha. Você edifica, mas aquele dia vai provar a obra de cada um, fogo vai provar, o que restar vai ser lucro. O fogo vai queimar até o fundamento, mas o fundamento permanece. E se ficar só o fundamento, você será salvo pelo fundamento. Mas não vai ser rico no céu. Entendeu? Depende de nós, como edificamos a nossa vida. Como nós deixamos o Espírito Santo trabalhar em nós. Irmão, lembre, você não vai levar nada, absolutamente nada daqui. A única coisa que você pode levar daqui são os galardões que você vai ter lá. É por isso que você e eu, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Não para sermos julgados, para ver se vamos para o céu ou não vamos. Isso já foi resolvido. Isso já está determinado, apenas para determinar a nossa posição no reino. Qual é o nosso galardão no reino?